Professor, afinal, qual a diferença entre falsidade ideológica e falsidade material? E mais, qual seria a relação desses dois crimes com o crime de uso de documento falso? Minhas superalunas, meus superalunos e também você que sempre prestigia nossas publicações. Excelentes perguntas para iniciarmos esse episódio. E já lhes adianto que falsidade documental e seus desdobramentos, um dos temas mais importantes do direito penal para vocês aqui na graduação, no exame da Ordem dos Advogados e também nos concursos públicos em geral, será justamente o nosso objeto de estudo nos próximos episódios. Na aula de hoje, nos dedicaremos ao estudo do crime de falsidade ideológica, enquanto nas aulas seguintes trabalharemos os crimes de falsidade material e de uso de documento falso. Portanto, como já vamos começar, não se esqueçam, esse canal, meus alunos, é de vocês. Ele foi desenvolvido para te dar suporte, para te ajudar a entender com mais facilidade os segredos do direito penal e da legislação em geral. Assim, se ainda não estão inscritos, se inscrevam aí no nosso canal. Olha, e também ative o sininho e as notificações para vocês serem informados em primeiríssima mão assim que nossa equipe postar uma nova aula. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like. E pessoal, não mude de canal. Sabe por quê? Porque o nosso novo episódio começa já, é rapidinho, daqui a 10 segundos, logo após o meu super diretor liberar a vinheta de abertura. Então vamos lá. Indo diretamente ao assunto, quando falamos do crime de falsidade ideológica, podemos analisá-lo sob 3 grandes óticas, todas calcadas nos núcleos verbais previstos no tipo disposto no artigo 299 do Código Penal. Mas para que obtenhamos uma interpretação mais adequada do dispositivo, é necessário fixar o exato significado da expressão documento, haja vista ela estar no cerne do crime em análise. Nesse sentido, por documento, iremos entender como sendo todos os escritos, instrumentos ou papéis que podem ser públicos ou particulares, eletrônicos ou não, mas que tenham a finalidade de comprovar algum fato, algum ato jurídico. Em relação ao documento eletrônico, é fundamental se poder garantir a sua origem e também quem teria sido o seu signatário, nos exatos termos do que propõe a Lei 11.419 de 2006, que dispõe acerca da informatização dos processos judiciais. Vale dizer que o crime de falsidade ideológica tem como objeto tanto o documento público quanto o documento particular, sendo ambos documentos verdadeiros no que tange à sua forma extrínseca, à sua estrutura. Em linhas gerais, poderemos afirmar que ele será um documento expedido pelo funcionário, pela pessoa competente para confeccioná-lo, porém com vício em relação às informações que nele constem. De start, infere-se que se trata de um documento, na verdade um documento verdadeiro, porém que contenha informações falsas. Ok, professor, essa parte deu para entender com tranquilidade. Mas o que seria de fato a falsidade ideológica? Nas palavras do artigo 299, praticaria o crime de falsidade ideológica ou falso ideal o agente que omitisse em documento público ou particular declaração que dele deveria constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, submetendo o agente à pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento for público, e de reclusão de 1 a 3 anos e multa, se o documento for particular. Pode-se afirmar, então, que em função dos elementos intrínsecos do crime de falsidade ideológica, ele poderia ser crivado em 3 possibilidades jurídicas. Primeiro, haveria o crime quando se omitisse em documento público ou particular declaração que dele deveria constar. Segundo, também seria tipificado quem inserisse declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita. E, em uma terceira hipótese, quando o agente fizesse alguém inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita.
Todavia, o crime de falsidade ideológica é construído de modo distinto do crime de falsidade material, uma vez que no tipo penal em análise exige-se que o ato de omitir, inserir ou fazer inserir seja praticado com a finalidade específica de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Observem que nesse aspecto é muito importante, haja vista que muita gente boa, pelo fato do crime de falsidade ideológica tratar basicamente das informações que constam no documento, volta e meia elas acabam errando o enquadramento ao confundirem tal hipótese com o crime de falsidade material, ao título de alteração de documento público ou de documento particular verdadeiros, nos termos, respectivamente, dos artigos 297 e 298 do Código Penal. E é justamente por esse motivo que é fundamental que vocês assistam ao próximo episódio, que tratará exatamente do tema falsidade material de documento público ou particular, para que vocês dissipem todas as possíveis dúvidas acerca do tema. E para facilitar, a nossa equipe já acrescentou o link aqui embaixo nas descrições desse vídeo. Quando a aula terminar, basta clicar para assistir. Por fim, vale acrescentar que o crime de falsidade ideológica prevê causa de aumento de pena quando o agente for funcionário público e tiver cometido o crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamento do registro civil, aumentando-se a pena da sexta parte. E assim, nós encerramos o episódio de hoje. Mas lembre, se ainda não estão inscritos, se inscrevam aí no nosso canal e já vão deixando seus comentários e dúvidas acerca do assunto. Olha, espero que vocês tenham gostado, porque foi muito, mas muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima super aula.